Ora, irmãos, Jó, muita gente diz isto que eu deixei aqui escrito: quer um coração como o de Jó, que tudo suportou e não desistiu. Também o Tiago diz: temos de ter, por exemplo, Jó, a paciência de Jó. E até é comum muita gente dizer: eu tenho que ter uma paciência de Jó para isto e para aquilo. Agora, vamos ver a realidade. Será que Jó foi paciente? Será que Jó foi fiel? Mas eu estou a falar isto que é dito no meio do cristianismo, não é? Não é pessoas que aparentemente não conhecem, é pessoas que conhecem ou dizem conhecer e acham que Jó foi muito paciente, foi muito fiel e é um bom exemplo a seguir. Mas a Igreja dos Eleitos, como sempre, não é? Já tem fama de contradizer, vou mostrar que Jó não foi nada paciente. E ele, aliás, até fez a vontade de Satanás. Não é? Satanás disse que ele ia blasfemar Deus e ele acabou por blasfemar Deus. Então vamos lá ver. O título da nossa mensagem é Os 7 Pecados de Jó. Vamos então ver isso. Primeiro, vamos ver qual é o seu primeiro estado diante de Deus. Vamos ver o que é que diz, o que é que o próprio Deus diz em Jó, no capítulo 2, a partir do verso 3. Numa conversa com o Satanás, Deus disse ao Satanás: disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal e ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então, qual é o testemunho de Deus? Diz que Jó era o quê? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, né? E que depois daquela desgraça toda que lhe aconteceu, como vocês sabem, né? Que Deus deixou Satanás ir à vida dele, ele diz que ainda conservava a sua sinceridade e o próprio Deus diz que eu o consumi sem causa. Há muita gente que até admite que o Jó era pecador, mas não sabe dizer qual foi a causa. Não aceita, também não aceita aparentemente que não havia causa. E realmente, segundo a lei das obras, segundo o comportamento, não havia causa. O próprio Deus mostra que não havia causa. Então, porque é que Deus o castigou? Primeiramente porque Ele quis. Ele é Deus. E é isso que Ele diz no fim do livro, em Jó 42:11, o que é que diz? Que o autor de todo aquele mal não foi nem que o Jó pecou, nem a vontade do diabo, mas foi Deus é que enviou aquele mal. Que é isso que diz, vejam. Então vieram eles, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e a todos os que antes o conheceram, comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia. Então quem é que lhe enviou o mal? Foi o Satanás, não foi Deus. Não, ele estava guardado, ele estava protegido, completamente protegido, e o diabo não lhe podia tocar. Mas quando Deus quis, Deus tem destas coisas, quando Ele quer fazer uma coisa, faz. E não depende da gente. Não é? Não é verdade? Não há nada na nossa vida de mal que fosse pela nossa vontade, ou há? Olha, estou doente, decidi estar doente. Olha, aconteceu-me esta desgraça porque quis. Estou a passar fome porque quero. Não é? As coisas acontecem por nossa vontade. A gente gosta dos males. A gente não gosta. Não é verdade? Mas Deus, quando quer, Ele é que faz as coisas como Ele quer. Não é como eu quero. E foi assim que aconteceu. Então, a primeira coisa que nós vemos é que Jó era fiel e o autor do mal era Deus. No entanto, havia uma causa para aquilo tudo. Realmente o Jó tinha pecado.
só que não era um pecado segundo as obras. Irmãos, em Cristo Jesus, e aquele pecado que leva ao inferno não é o pecado das obras, não é o nosso comportamento, é o pecado contra a fé. Isso é que leva as pessoas ao inferno, porque segundo as obras não há ninguém que possa agradar a Deus. Aquela integridade, aquela retidão, aquela ser temente a Deus e desistir do mal, não agradava a Deus. Não era aquilo que agradava a Deus. Aquilo que agrada a Deus não é o que a gente faz, é o nosso coração. Diga aí, seu irmão, é o nosso coração é que agrada a Deus. Agrada ou não. Então, o que importa é o que você tem no coração e não o que você faz. Estão a entender, irmãos? E o que é que o Jó valorizava? Era aquilo que ele fazia. E hoje, o que é que as igrejas ditas cristãs, o que é que eles valorizam? O que é que a gente viu a princípio? Eu quero ser como o Jó, paciente, fiel. Mas se Deus enviou aquela desgraça a Jó, e o próprio Satanás entrar na vida dele, e ele era realmente uma pessoa fiel, imagina uma pessoa qualquer aí. Como é que vai ser? Repare que o próprio Deus diz, não há na terra homem nenhum semelhante a ele. Não havia ninguém. Uma pessoa que se portava ali como deve de ser. E mesmo assim lhe aconteceu uma desgraça daquelas. Agora, se eu vou valorizar as minhas obras, ou só o resto da humanidade vai valorizar as obras, então se Deus fez aquilo a Jó que não tinha causa, como é que vai ser com o resto da humanidade? É? E no entanto todas as religiões o que é que defendem? É as obras. Colocam a graça e a fé dependente das obras, senão já não aceitam a fé. Estão a entender, irmãos? Então vemos aqui, começamos por aqui, que aparentemente não havia causa. Segundo as obras, não havia causa alguma. Ele realmente cumpria tudo aquilo que era exigido pela lei. Tudo. Amém, irmãos? Agora, vamos ver qual eram os pecados de Jó. Vou enumerar 7, podia ser assim 3, 4, 10, mas quis 7, que é para vocês verem os pecados dele. Vamos ver os primeiros 4 pecados. O primeiro deles é em 27, no capítulo 27, verso 6. O que é que ele dizia quando foi tocado, quando o diabo entrou na vida dele? Esqueci-me de uma coisa, onde nós lemos aqui, que depois de Deus dizer a Satanás que não havia causa, o Satanás fez um desafio e disse o seguinte: então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Porém, estenda a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em tua mão, porém guarda a sua vida. Então este Satanás diz, deixa-me lá tocar, ele está assim porque tu o tens guardado, porque tu o tens abençoado, por isso é que ele é rico. Ele se porta bem, é verdade, mas tu tens-o guardado. Mas deixa-me lá ele tocar, tu vais ver ele blasfemar de ti. E assim foi. Né? Depois do diabo matar 10 filhos, vejam bem, matou os servos, destruiu a vida toda dele, ainda lhe roubou a saúde com uma chaga terrível, da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés, todo minado. Diz que tinha que se raspar com uma telha. Diz que a mulher nem queria ir pé dele com o cheiro que ele deitava. Fugiram todos os amigos dele, desapareceu toda a gente. Assim é quando um filho de Deus é provado, perde os amigos todos e até a própria família, que a gente para eles é uma chaga, é como uma coisa maligna, que cheira mal. Estão a entender, irmãos? Porque o cheiro de Cristo cheira a morte para aquele que não crê. E o que é que aconteceu? Deus disse, ok, vai, mas não o podes matar. E assim aconteceu. Então ele muito bem logo ao princípio disse, olha, a própria mulher que foi usada por Satanás tinha os amigos de Jó e a mulher para incitar Jó a pecar contra Deus. Então lançou-se,
usou a mulher, disse, então tu ainda conservas a tua sinceridade, a tua integridade, blasfema de Deus e morre já, ao menos de uma vez, acaba com esse sofrimento. Fala mal de Deus e ele vai-te matar, a ver se morres de uma vez. E ele disse, como uma doida assim falas tu. Então se a gente recebeu o bem de Deus, não recebe o mal. E falou bem. Aí falou bem. Só que aquilo a cura não aconteceu lá de um dia para o outro, levou muito tempo. E ele acabou por falar mal porque foi usado, o diabo usou os 3 amigos, no fim de 7 dias, os amigos começaram a falar com ele e a dar-lhe bons conselhos. Não, começaram a picá-lo. Eles não aceitavam que Deus fizesse mal a alguém se não houvesse pecado na vida dele. Mas não havia. Segundo o comportamento, não havia pecado. Até qual é o pecado dele? Só que o pecado estava escondido. O pecado era contra a fé. E este é que era o grande problema. Veja qual é o primeiro pecado. Diz aí no capítulo 27, verso 6, o que é que ele dizia? À minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Então onde é que ele tinha a fé? Tinha a fé em Deus ou tinha a fé nele? Este é que é o problema. A fé de Deus, dom de Deus, aceita o bem e o mal, mas é sempre, não é só quando calha. Aceita a vontade de Deus. Baseia-se na soberania de Deus. Há muito dito cristão que diz que tem muita fé em Jesus, desde que a gente não fala da soberania, em que Deus faz o que quer, com quem quer e quando quer, em que Ele escolhe quem quer para a salvação e Ele escolhe a quem quer para a condenação. Se a gente não falar isto, eles até acreditam em Deus. Mas quando a gente toca na justiça própria, no livre-arbítrio, na vontade das pessoas, aí já não aceitam. E era este o primeiro pecado de Jó. Qual é o primeiro pecado de Jó? Que a fé estava nele. Ele agarrava-se à sua justiça. Vocês sabem que há 2 tipos de justiça. Há a justiça própria que vem da obediência à lei, como diz lá Filipenses 3:9, e há a justiça que vem de Deus pela fé em Jesus Cristo. Estão a entender, irmãos? Então este era o primeiro pecado. E este pecado a gente vê nas igrejas todas. As pessoas falam da fé, falam do nome de Jesus, falam do Evangelho, mas baseado no comportamento. Eles não aceitam que a pessoa salva viva no pecado. Não podem aceitar uma coisa dessas. Para eles, fé sem obras é morta. Estão a entender, irmãos? Este é o primeiro pecado. O segundo pecado encontramos no capítulo 33, no verso 9 e 10, que o que é que ele dizia? Limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que procura pretexto contra mim e me considera seu inimigo. Então, qual é o segundo pecado de Jó? O segundo pecado de Jó é que ele chamava Deus injusto. Para ele, Deus estava sendo injusto. Porque ele dizia, estou limpo, não há causa para ele me castigar, mas ele não pode estar a fazer isso. Então, ele até dizia, ele procura pretextos. Deus buscava razões, né, para o castigar daquela maneira. Estava a chamar Deus de mentiroso. Estão a entender? E assim há muita gente. Há muita gente que não aceita a vontade de Deus. Nem por tem bem, Deus tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. Tem. Até mas Deus deve-nos alguma coisa. Né? Então, vejam, este é o segundo pecado de Jó, que achava que não tinha transgressão. Agora vamos lá, o pecado contra a fé começa aonde? O pecado contra a fé, sabe onde é que começa? É que a gente nasce pecadores desde o ventre da mãe. Como é que ele não tinha pecado? Não tinha pecado nas obras, mas tinha pecado nele. Ele já era pecador desde que foi gerado. A gente herdamos o pecado de Adão, somos pecadores por natureza. Ainda antes da gente pensar em fazer o mal e o bem, já somos pecadores. Então,
ninguém se escapa. Não havia causa segundo as obras, mas havia causa segundo o Espírito, segundo a fé. E ele estava a pecar contra Deus de uma forma que não parava. Este é o segundo pecado. O terceiro pecado, vejam, está no capítulo 34, versos 5 e 6. Jó disse, sou justo, Deus tirou o meu direito, apesar do meu direito sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Ele continuava a defender o quê? A sua justiça. E dizia mais o quê? Que Deus estava-lhe a roubar o direito. Eu tenho direitos e Deus rouba-me o direito. Nós temos direitos. A criatura tem direitos diante do Criador. E há muita gente que faz isso, irmãos. No meio evangélico, eu tenho direito, eu exijo, eu profetizo agora, eu decido agora, eu escolho agora. Isso é a doutrina de Satanás. Foi Satanás que disse, é quem incitou Jesus a fazer tomar decisões. Opa, tu não podes passar fome. Decide agora, transforma estas pedras em quem? Em pão. Estão a entender? É a doutrina hoje de muitos ditos cristãos que acham que têm direito de exigir a Deus. Lá porque se portam bem, acham eles, se portam bem, então acham que têm direitos para com Deus. Irmãos, a gente temos direitos para com Deus? Ou temos dívidas desde que nascemos até que morremos? Estão a ver o que é um pecado? É o pecado contra a fé. Não é contra as obras, é contra a fé. Mas, vejam aí o quarto pecado, Jó 35, verso 2. O que é que diz aí? Tens o direito por dizeres, maior é a minha justiça que a de Deus. Então a justiça dele era maior que a de Deus? Irmãos. Então o homem é superior a Deus? Desde quando? A criatura é superior ao Criador? Este é o quarto pecado. Mais. Vamos ver mais. Olha o quinto. O quinto encontramos em Jó 35, verso 6 e verso 8. Em que Eliú, o ministro de Deus, o enviado de Deus, disse assim ao Jó. Ó Jó, escuta lá uma coisa. Se tu pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? E se for justo, que lhe darás? Ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. Qual era o outro pecado de Jó? É que ele pensava que Deus dependia dele. Precisava dele. Quando ele fazia o bem, pensava que estava dando alguma coisa a Deus. E se ele fazia o mal, pensava que o prejudicava de alguma coisa. Irmãos, a gente pode dar alguma coisa a Deus? Ou lhe tirar alguma coisa? Pode. O meu mal só pode prejudicar a uma pessoa igual a mim. O meu bem só pode socorrer uma pessoa igual a mim. Agora ele precisa de mim para quê? Estão a perceber? Então um pecado contra a fé é isto, é pensar que Deus depende de nós. Ele é que é meu servo. Ele quer me salvar, mas se eu não decidir, ele não me pode salvar. É? Deus precisa de mim para me salvar? Deus precisa da minha licença para ser Deus na minha vida? O engraçado é que estas pessoas que não aceitam a eleição de Deus, não é? Eles podem aceitar e rejeitar Deus quando eles querem e lhe apetecem. Mas Deus já não pode fazer isso. A criatura pode aceitar e rejeitar o Criador quando lhe apetecer. Mas o Criador depende da criatura, não é? Então vão ser muitos salvos, se calhar Deus não queria. Eles decidiram, o Senhor tem que... Eu não gosto nada dele, mas ele decidiu. Lá tem que o salvar, não é? E vão muitos para o inferno que Deus queria salvar. Queria salvar, mas ele não me escolheu, olha, tem que pô-lo para o inferno. Será assim, irmãos? Será assim? Deus depende de mim?
O meu bem ajuda a dar alguma coisa a Deus, o meu mal tira-lhe alguma coisa. Então este era o quinto pecado. Vamos ver o sexto pecado. O sexto pecado está no capítulo 13, verso 26 e 27, que diz assim: porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco e observas todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés. Outra coisa que ele não compreendeu, pecou contra a fé, é que ele não era inocente porque obedecia a Deus. Sabe por que é que ele era inocente? Porque ele fazia holocaustos diariamente para se santificar a ele e os filhos. Porque é que ele, não, segundo as obras, não tinha pecados? Porque os holocaustos apagam os pecados. Ele tinha pecados, ele fez asneiras na mocidade, como qualquer um de nós. Ele era muito controladinho, mas também tinha asneiras. Ele próprio diz: fazes herdar as culpas da minha mocidade. Ele estava a dizer que Deus era vingativo. E ele nunca compreendeu, desde o princípio, o significado dos holocaustos. O que é que significavam os holocaustos? O que, irmão? A justiça de Deus, Cristo. Porque é que Deus o protegeu desde o princípio? Por causa dos holocaustos, não era por causa da obediência dele. Porque o homem assim é mau. Tudo o que não procede da fé é mau. E aquilo significava o quê? Cristo. Então, mesmo sem ele pecar, Jó era mau. Por quê? Por causa da herança de Adão. Mas por causa dos sacrifícios, então estava debaixo de um perdão, ainda que temporário. Estão a entender, irmãos? Estão a perceber? Então, o pecado dele nem sequer percebia porque é que fazia os holocaustos, o que é que aquilo significava. Ele não percebia isso. Só que aquilo, claro está, eram tudo figuras de Cristo, a justiça de Deus. Então, este é o sexto pecado do Satanás. Do Jó, aliás. Agora vamos ver o sétimo. O sétimo é no capítulo 48, verso 9, que é o próprio Deus a falar. E Deus diz-lhe assim: porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens o braço como Deus, ou podes trovejar com vós como Ele faz? Qual era o sétimo pecado? É que ele queria ser o juiz de Deus. Muita gente hoje julga Deus, não é? Não, Deus não pode fazer uma coisa dessas. Não. Deus não pode fazer, se não houver pecado, Deus não pode pecar, Deus não pode. Deus não pode. Outros escandalizam, Deus não pode escolher. Eu é que tenho que escolher. Mas quem é o juiz aqui? Quem é o juiz? A gente é que julga Deus ou Deus é que nos julga a nós, irmãos? Então, o sétimo pecado de Jó é que ele fazia-se maior que Deus. É que Deus era o próprio servo dele, achava ele. Tudo dependia dele, né? Das obras dele. Então, este é o sétimo pecado de Jó. Estão a entender? Todos estes pecados não têm a ver com obras. Têm a ver com o quê? Com pecados contra a fé, com o seu entendimento. Estão a entender, irmãos? Nós vimos logo desde o princípio. Primeiro, ele estava firme na justiça própria. O entendimento dele, a fé dele estava nele. Ele confiava era nele. Ele disse: eu agarro-me aqui e não saio daqui. É? Deus estava a ser injusto para ele. Então ele dizia que Deus era injusto. Vimos que Deus, para ele, Deus tinha-lhe roubado o direito, que ele tinha direitos, e Deus ainda o considerava mentiroso. Que ele dizia: eu sou puro, não tenho pecado nenhum. Lembra-se do quarto? Ele dizia que Deus dependia dele. Não é? Deus dependia dele. E eu lhe disse: não. Então, quando tu fazes o bem, o que é que tu lhe dás? Quando tu fazes o mal, o que é que tu lhe tiras?
As tuas obras só podem beneficiar ou prejudicar aos homens iguais a ti. A Deus não. Deus não precisa nada de ti. Certo? O sexto era o quê? Acho que Deus era vingativo. Ai, fiz mal quando era miúdo, agora estás-me a castigar. E nem entendia porque é que ele se santificava a ele, né? E à família dele. Que eles estavam, por figura evidente, guardados e debaixo da justiça e da misericórdia de Deus que havia nos holocaustos, que era Cristo. Né? E para ele compreender, tinha que levar assim uma porrada daquelas valentes para destruir a justiça dele. Também hoje todo homem que não jogar para o lixo a sua justiça, enquanto a pessoa achar que tem direitos, enquanto a pessoa não aceitar a eleição de Deus, a vontade de Deus, e ainda o chama de injusto, enquanto a pessoa pensar que Deus depende dele para fazer alguma coisa, essa pessoa nunca conhecerá a vontade de Deus. E Deus veio e destruiu-lhe aquilo tudo, completamente tudo. O diabo usou a mulher, o diabo usou os próprios amigos para levar Jó ainda a pecar ainda mais. Vamos ver agora quais foram os pecados dos amigos de Jó. Querem ver? Vejam só. E no capítulo 22 de Jó, a partir do verso 22, vamos ver os conselhos dos amigos. Com amigos destes, meu Deus. Amigos da oração. Está escrito o seguinte: aceita, peço-te a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda e deitares o teu tesouro no pó e o ouro de Ofir nas pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá. Pagarás os teus votos. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme. E a luz brilhará em teus caminhos. E quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação. E Deus salvará ao humilde e livrará ao que não é inocente, porque será libertado pela pureza das tuas mãos. É uma conversa engraçada. Então o que é que eles estavam? Qual é os conselhos dos amigos de Jó? Para eles, Jó tinha pecado. Então ele disse, não, tens de te arrepender. Tens de fazer a primeira coisa, aceita a lei da sua boca. Então, mas ele cumpria toda a lei. Ele dizia, põe as palavras no teu coração. E diz mais, se te voltares ao Todo-Poderoso. Então, mas ele obedecia a Deus, ele temia a Deus. E mais, se afastares a iniquidade da tua tenda. Então, ele não aceitava, ele irritava-se ainda mais. Porquê? Porque ele sabia que não tinha pecado. Estão a ver o motivo da ira de Jó? E por causa disso ele começou a falar mal da justiça de Deus. Não, se Deus estava a fazer mal, ele está a ser injusto. Eu agarro na minha justiça, eu não pequei. E continua. E deitares o teu tesouro de pó e o ouro de Ofir nas pedras do ribeiro, ou seja, para eles o Jó valorizava o estado de riqueza dele. Porque então te deleitarás, levantarás o rosto, orarás a ele e ele te ouvirá. Estão a ver obras, regras, mandamentos, se tu fizeres assim, se tu fizeres assado, se tu te arrependeres, né? Se tu ouvires a lei da sua boca, né? Se tu não puseres o teu coração na riqueza, se tu largares o pecado, como quem diz, tu estás em pecado, se tu largares o pecado, veja o que mais, então vais orar a ele e ele vai-te responder, certeza absoluta. Este tem que te responder, se não tens pecado, ele responde. Continua. Determinaste um negócio e ser-te-á firme.
a luz brilhará em teus caminhos. Ou seja, tu podes ter negócios, Deus é contigo. Vais prosperar. A luz de Deus vai brilhar em tudo quanto tu fazes. Não, vocês não conhecem esta conversa? Não é a doutrina evangélica? Se tu fizeres isto, se tu te arrependeres, se tu chorares muito, se tu mudares de vida, não é verdade? Se tu puseres o tesouro dentro do teu coração, que é Jesus, não é? Então, se tu fizeres isto, a tua oração, Deus vai responder. Se tu largares o pecado, então o Senhor é contigo. E vais prosperar nos teus negócios. E vai ser uma coisa tão grande, por causa de ti, Deus até vai perdoar os pecados dos outros. Ela, não, veja, e livrará até ao que não é inocente, porque será libertado pela pureza das tuas mãos. Está tudo nas mãos, está tudo no comportamento. Aí, e se te acontecer alguma desgraça, tu dizes o quê? Haja exaltação. E Deus livrará o humilde, não é? Aquilo que Ele diz, aquilo é palavra sagrada, as coisas acontecem. É o tal, está escrito. Eu decido, profetizo. Ainda há bocadinho estava falando com o pastor Vítor. Além da página no Facebook, há ali uma coisa que é vídeos em direto. E nós tive um bocado a falar, é todos os dias, é só profetas por todo lado. Miúdos, crianças, 7, 8 anos a pregar o Evangelho. E toda a gente tão... E vamos ver milhares de comentários. Já viram? Eu coloco um vídeo sobre a graça de Deus, 5, 6, 10, 20, e já é muito. É uma coisa mesmo impressionante. Vejam qual é os pecados dos amigos. Era dizer o quê? É não aceitar que ele não tinha pecado. Ele tinha que ter pecado. Se Deus fez aquilo, é porque tinha pecado. Mas segundo as obras ele tinha algum pecado? Não, o próprio Deus, eu o consumi sem causa. Até o pecado contra a fé era alguma coisa esquisita. Ele não podia crer, todos os homens estavam naquele estado. Agora o problema é que ele valorizava a sua justiça porque não havia ninguém igual a ele. E a sua fé era fingida. E acabou de fazer aquilo que o diabo disse que ele fazia, blasfemar de Deus. O que é blasfemar de Deus? É agarrar-se à justiça própria. Blasfemar de Deus é dizer que Deus é injusto, é dizer que Deus roubou o nosso direito. Isso é blasfemar de Deus. Blasfemar de Deus é pensar que Deus é o nosso servo, que depende de mim. Se eu fizer o bem, dou-lhe alguma coisa. Se eu fizer o mal, estou a prejudicá-lo. O que ele quer fazer na minha causa. Blasfemar de Deus, irmãos, é dizer que Deus é vingativo. Deus agora é que me está a castigar, quando eu era pequeno fiz isto. Era o caso dele. Blasfemar de Deus é dizer que a minha justiça é maior que a de Deus. Sabe como é que eu digo que a minha justiça é maior que a de Deus? É dizer que a fé sem as minhas obras é morta. É isto que eu estou a dizer, que a minha justiça é maior que Deus. Que a justiça de Deus é pela fé. Mas eu digo que a fé é morta sem as minhas obras. Agora pensem bem, quantas religiões, quantas igrejas, quantos pastores estão blasfemando Deus todos os dias? E se Deus castigou Jó, sendo ele perfeito nas obras, o que é que não vai fazer às pessoas aí? Blasfemar Deus é julgar Deus. O próprio Deus diz: tu, para defenderes a tua justiça, me condenas a mim? Condenas-me a mim? Então, tu tens a voz, vale a pena ouvir aquilo que Deus disse. Vejam só aí no capítulo 40, verso 8. Porventura tornarás vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens o braço como Deus? Será que tu és igual a mim, tens o mesmo poder que eu?
A gente somos iguais a Deus. Deus nada a ver, somos muito pequeninos. Isto não é blasfemar Deus, irmãos. Então ele fez exatamente aquilo que o diabo tinha dito que ele fazia. Até quer dizer que ele venceu o desafio? Para com Deus? O que é que vocês acham? Venceu? Para já Deus nunca disse que ele não ia blasfemar. A questão é que o Jó sempre blasfemou de Deus desde que nasceu. Sempre. Ele é que não sabia. Ele nunca se converteu a Deus. Ele nunca foi fiel a Deus. Ele nunca conheceu Deus. Percebem? Porque a fé dele estava nele. Só que Deus não lhe tinha tocado. Assim que lhe tocou, mostrou que estava escondido lá dentro. E o que é que estava escondido lá dentro? Rebeldia contra Deus, inimizade contra Deus. Ele dizia que Deus é que era inimigo dele. Já viu? E hoje é igual. Hoje é a mesma coisa. Até quando é que o Jó se converteu a Deus? Quando, irmãos? Quer ver quando? Olha só o que diz. Jó 42, a partir do verso 1. Veja o que é que está escrito. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Vocês sabem, se vocês lerem o capítulo 41 e 40 e 39 também, é Deus a falar com Jó. E Deus disse-me: tu, escuta lá, levanta-te lá como um homem diante de mim, se tu achas que és igual a mim. Vê lá se tu podes fazer isto que é fácil. Vamos lá ver. Põe-te lá aqui ao meu lado. Destrói lá aí uma multidão de pessoas, como é fácil. Só com o falar, só com o movimento. Se és capaz, não é? Se és igual a mim. Ele, coitado, depois de Deus lhe falar aquelas coisas, ele ficou mais pequenino, como se costuma dizer, que um bago de milho, né? Ficou lá no chão. Então ele vê o arrependimento. Finalmente percebeu o mal que estava fazendo. É aqui que é a conversão dele. É a partir daqui que ele começa a ser fiel e a glorificar Deus. A sua existência até ali foi infiel. Ele não foi paciente coisa nenhuma. Ele só blasfemou de Deus. Agora veja o que é que ele diz. Bem sei, Senhor, que tu podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado, pode ser impedido. A fé o que é que faz? A primeira coisa que faz? Aceita a vontade de Deus. E aceita que Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer e ninguém pode dizer assim: mas o que é que estás a fazer? Não. Nem pensar nisso. Ele continua. Disseste que é este que sem conhecimento encobre o conselho. Deus, quando lhe apareceu, disse: mas quem és tu? Quem és tu aí que andas aí que levantas contra o conhecimento de Deus? Quem és tu? E ele diz: por isso relatei o que não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei e te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O problema foi este, é que ele não entendia o que era a justiça de Deus. Porque é que toda a gente anda defendendo as obras? Porque é que toda a gente anda defendendo a justiça? Porque é que toda a gente não aceita a graça e a soberania de Deus? Porque eles não entendem as coisas de Deus. Então, se a gente for lá, de repente, falar da graça de Deus e Deus não lhe der entendimento, sabe o que é que eles vão fazer? Vão fazer exatamente aquilo que Jó fez. Se a gente falar das aflições de Cristo, já não aceitam. Não, eles vão fazer uma campanha para a saúde, para a prosperidade, pela pobreza, pela desgraça da família. Eles não aceitam que o mal venha de Deus. Eles não aceitam que o autor de todas as coisas seja Deus. É por isso que fazem as campanhas.
É como o pastor há poucos dias, ele que faz todas as semanas a campanha pela família e pelo casamento, e agora divorciou-se. É ele que não fez a campanha, de certeza. Com certeza que não fez a campanha, então. São tão tolinhos, tão. Deus é que cura, Deus é que adoece, Deus é que levanta, Deus é que baixa, Deus é que faz todas as coisas. Ele empobrece, Ele enriquece. Tudo e todos estão nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Tudo e todos. E por isso nós lemos o quê? Em Lamentações, a causa de todas as coisas da nossa vida cristã. Veja só. Capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de quê? De não sermos consumidos. A causa de Deus não destruir Jó foi o quê? Dele se portar bem? É da misericórdia dele. Porque é que Deus destruiu tudo o que ele tinha na vida dele? Por causa da sua misericórdia. Oh, pastor, a misericórdia de Deus manifesta-se daquela maneira? Sim. É no mal que se manifesta a misericórdia. É na nossa injustiça que se manifesta a justiça de Deus. É na nossa maldade que se manifesta o amor de Deus. É sempre assim. Percebem? Então, a causa de nós estarmos aqui hoje, nós sermos a igreja dos eleitos, nós entendermos as coisas de Deus, nós estarmos firmes na graça de Deus, nós entendermos o livro de Jó, a causa é a misericórdia de Deus, irmãos. É a misericórdia, é aqui que tem que ter a minha fé. Lembrem-se sempre do fariseu e do publicano. É exatamente a mesma história. Porque é que o fariseu foi rejeitado? Porque ele se agarrou à justiça própria. Eu faço isso, eu dou os dízimos, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço orações, eu não sou como este pecador, Deus, né? Fora daqui. Mas o outro, onde é que ele tinha a fé? Era na misericórdia que disse: Senhor, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim. Também você, se não tiver a fé na sua misericórdia, então está perdido, completamente perdido. Então, a causa de Deus não nos destruir, irmãos, qual é? A sua misericórdia. Agora veja, a misericórdia aqui, agora só Ele teve misericórdia desde que a gente nasceu do ventre da nossa mãe. Vejam, a causa, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Não, Deus vai perdoar só até um certo ponto. Não tem fim. Quem está debaixo da graça, não há fim. É para sempre. Diz, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. É com isto que a gente tem que contar. Estão a entender, irmãos? Mas vejam, porque é que o diabo não venceu o desafio? Porque ele não acrescentou nada. Quando o Jó blasfemava de Deus, não acrescentou nada, porque ele já blasfemava desde o princípio. Desde que ele existiu, ele sempre confiou na justiça, só não dizia com a boca. A fé dele era fingida. Então, quando veio aquela desgraça, ele piorou ou melhorou no fim de tudo? Melhorou porquê? Porque se converteu a Deus. Ele não era convertido a Deus. Ele estava convertido, era a ele próprio. E assim é as pessoas de hoje. Mas quem é que o converteu? Foi o próprio Deus. Não foi ele que se converteu. Irmãos, escutem uma coisa. Houve 3 coisas na vida de Jó. Desgraça, primeiramente. Depois veio o conhecimento da verdade pelo Eliú, o ministro de Deus, e em terceiro lugar, o próprio Deus falou com ele. E só depois ele se converteu verdadeiramente a Jesus. Estão a entender? O que é que isso representa? Repara uma coisa, o primeiro estado representa a pessoa sem Cristo. O primeiro estado. Em que a pessoa não tem Cristo, agarra-se à justiça própria e o Satanás pode a qualquer momento entrar na vida dele e acabar, destrói tudo, não é? Para já que todo aquele que não tem Cristo está debaixo de Satanás, enganado pela prosperidade e pelos bens deste mundo.
Esta é a verdadeira desgraça. E essa pessoa peca contra Cristo. Basta uma oportunidade. Basta ser tocado na sua justiça, ele começa logo a falar mal. Estão a entender? Então o primeiro estado de Jó representa um homem natural sem Cristo. O segundo estado é quando Deus envia Eliú. Quem é que representa Eliú? Os ministros de Deus que trazem o conhecimento da verdade, que pregam o Evangelho. Estão a entender? Este é o segundo estado. Assim aconteceu com a nossa vida. O terceiro estado foi o quê? Foi o próprio Deus que se manifestou na vida de Jó. E isto acontece quando? Quando Deus entra dentro do nosso coração. Então ouvimos a voz de Deus. O pregador traz o conhecimento, mas é Deus que dá entendimento para entender as coisas que são o conhecimento da verdade. São estas três coisas que aconteceram na nossa vida. Primeiro estávamos como Jó, defendíamos a justiça própria, e se viessem para nós falar da graça de Deus, da soberania, a gente também fazia a mesma coisa que Jó. Blasfemava de Deus. Na verdade, a gente sempre blasfemou de Deus. Cada vez que fazíamos uma campanha, blasfemávamos de Deus. Cada vez que a gente fez uma guerra espiritual, blasfemou de Deus. Cada vez que a gente defendia o Tiago, blasfemávamos de Deus. A gente blasfemou de Deus. Sem saber, blasfemámos Deus. A gente pensava, tudo dependia das nossas orações, jejuns, todas aquelas obrinhas e regras. Mas um dia veio o conhecimento de Deus. O Eliú trouxe-nos o conhecimento de Deus. E quando isso acontece, o que é que acontece? Nós somos gerados pelo Evangelho numa nova criatura e Deus entra dentro do nosso coração, sabe para quê? Para a partir de entender o ensino dos ministros. Foi isso que aconteceu. E quando isso aconteceu, uau! A luz brilhou. E ele, o que é que ele disse? Olha só. Bem sei que tu podes. Não é? Que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E vejam como é que ele termina. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. A gente, se calhar, um homem normal, se calhar, ouviu o ministro, né? Ouviu falar do conhecimento, mas só quando Deus entrou no coração, é que ele viu quem era Deus, viu o que é isso da soberania de Deus, viu o que é isso da graça. Assim foi com vocês. Primeiramente vocês ouviram, mas agora vocês veem. Porque outrora eram cegos, mas agora veem. Vocês veem quem é Jesus. Vocês veem o que é a graça de Deus. Vocês veem a soberania, a grandeza de Deus. Vocês veem o porquê do que é que Deus faz assim. Percebem e entendem os desígnios de Deus. Percebem a eleição. Percebem tudo. Aquilo que eu vos estou falando, irmãos, parece uma coisa banal, simples, mas isto não são coisas que os homens saibam aí fora. Toda a gente defende o Jó. Todos. Eu quero ser como o Jó. Eu quero ter a paciência de Jó. Eles querem ter para se gloriar como Jó. A minha justiça. Eu porto-me bem. Não. A gente tem que ter a justiça de Deus, que é a fé em Jesus Cristo. É porque a gente está perdido, que a gente precisa de Jesus Cristo. É por causa disso que a gente não pode se portar bem aos olhos de Deus. É que a gente precisa da fé. Uma criancinha, Deus olha para ela, até mete nojo. Porque é feita em pecado e na morte. Mas se for escolhido, a amará. Não no estado que ela está. A amará para que num dia seja chamado e seja tornado novamente um filho de Deus. Percebem? Deus só ama aos seus eleitos. Mais ninguém. E aquilo que mostra que você agrada a Deus é o seu testemunho de fé.
E quem tem uma fé verdadeira nunca mais, mas nunca mais se agarra à sua justiça, nem acha defeito em Deus. Mas se humilha, se arrepende e diz: Deus, a minha vontade era esta. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. É esse que agrada a Deus. O outro, nem entendendo, dá mandamentos. Não, se estás assim é porque o Satanás está na tua vida, é porque tens pecado, é preciso te arrepender, precisas fazer isto, precisas fazer aquilo. Irmãos, não é preciso fazer, é preciso crer. Mas isso é obra de Deus e não obra do homem. Estão a entender? Percebem então os 3 estados da vida de Jó? Primeiro, a desgraça, para mostrar o que é que ele tinha lá dentro. A desgraça é que mostra o que é que está cá dentro. A gente gosta muito de Jesus, ama muito de Jesus, mas enquanto o Senhor não nos tira aquilo que a gente gosta muito, não é? Depois vem o conhecimento, não é? O conhecimento. Só que o conhecimento só produz fruto se a gente nascer de Deus e formos habitação de Cristo. A partir daí nascemos de Deus, estamos preparados para entender aquilo que ouvimos do enviado de Deus, que é o entendimento. Então sim, vem o que aconteceu. Perdoa-me. Eu não soube o que é que falei. Andei falei de ti uma carrada de anos, só fiz asneiras, eu não te entendia. Eu não percebia o que era isso do dízimo. Eu não entendia o que era isso das campanhas, das obras. Agora que ouvi, mas agora é melhor. Agora vejo, agora entendo, agora posso discernir. Foi isso que aconteceu com a igreja dos eleitos. É isso que aconteceu, foi isso que aconteceu com Jó, ainda que prefigura. É isso que acontece com todos os filhos de Deus. Amém, irmãos? Entenderam os pecados de Jó? Então não queiram ser como Jó. Queiram ser como o publicano. A pastora quer ir fazer o mal? Não, quer é que você creia como ele e confie na misericórdia de Deus. Porque a misericórdia que é causa da gente não ir para o inferno. Estão a perceber? E o Jó realmente, segundo as obras, era uma pessoa impecável. Mas o problema não é as nossas obras. O problema é os pecados contra a fé. Esse é que é o grande problema. Qual era o pecado do fariseu? Confiava nele. Não é preciso da justiça de Deus. E nós temos na Bíblia um grande simulador. Um dos pais dos anticristos, que é o Tiago. Isto é um escândalo se vocês falarem às pessoas. É evidente. É ele que diz que a justiça de Deus sem a nossa é morta. A justiça de Deus é pela fé. A justiça do homem é pelas obras da lei. E Paulo nos ensina tanto sobre isso, que dizendo, se eu não morrer para a lei, não posso viver para Deus. Se eu não morrer para mim, para a minha justiça, não posso viver para Deus. Amém, irmãos? Estão a entender? Estes são os grandes pecados. Cá fora, nós temos todos muitos erros. Lá por causa disso, lá porque isso não é levado em conta para a salvação, vamos nos portar mal? Evidentemente que não, vamos fazer o nosso melhor. Há um mandamento chamado o mandamento do amor. Então vamos fazer o nosso melhor sabendo. Vamos errar sempre, muitas vezes. E por isso não confiamos na nossa carne. Temos apenas o dever de fazer o nosso melhor. Mas não confiamos nem quando fazemos o bem, nem quando fazemos o mal. A nossa confiança está em Deus, porque a causa de nós não sermos destruídos é a sua misericórdia. Amém? Perguntem ao seu irmão, você entendeu? Então hoje falamos disso. Primeiramente falamos da integridade de Jó segundo a lei das obras, e de quem mandou todo aquele mal foi Deus. Falámos dos 7 pecados, né, que Jó cometeu contra Deus, que é contra a fé, não segundo as obras.
em que ele confiava nele e chamava Deus de injusto, vingativo e ainda o queria julgar, né? Que Deus lhe roubou os direitos. Esta conversa que a gente conhece. Depois vimos qual eram os pecados dos amigos de Jó, que incitavam Jó às obras, né? E vocês sabem que no fim Deus disse, olha, disse aos amigos de Jó, vocês falaram mal de mim para Jó. Vão pedir ao Jó que faça um sacrifício por vocês, porque senão eu vou à vossa vida e acabo com vocês. E diz a Bíblia que o Jó, quando ofereceu em holocausto o sacrifício pelos amigos, Deus perdoou os amigos. Já viu? Pela fé, sim. Por causa da fé, até os outros são poupados. Pela fé. Aí é que há pureza e santidade. É como uma mulher e um homem ou uma mulher dentro de uma casa, um é crente ou até descrente. Por causa da fé de um, o outro é poupado. O marido descrente é poupado, os filhos são poupados. Estão a entender? Mas é pela fé em Jesus, não é a minha bondade. Estão a entender? Então os amigos de Jó eram realmente inimigos e levaram Jó ainda a blasfemar mais. E depois, por fim, vemos que aparece Deus, envia o Eliú e por fim aparece Deus, né, num remoinho e fala com ele. Então ele então finalmente compreendeu, arrependeu-se, não é? E se converteu. Agora sim é que se converteu. Porque até ali não estava convertido a Deus. Amém, irmãos? Então foram estes os pecados de Jó, para concluir dizendo que a causa da nossa salvação e de não sermos consumidos é a sua misericórdia. Amém? Entenderam? Eu já tinha falado com os irmãos várias vezes sobre Jó, mas nós estamos sempre a aprender coisas, né, sobre esta personagem.